Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. São 18h57, daqui um pouco nós iniciaremos nosso trabalho dessa noite com uma palavra de oração, leitura bíblica e uma palavra de Deus para os nossos corações. Quero pedir que você vá, à medida que você for entrando, por favor, verifique se o som está chegando bem, a imagem, dê um ok, alguma coisa para mim saber que você está me ouvindo, que você está me vendo bem, porque aqui eu não tenho como ter esse retorno, eu dependo de você. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nessa noite. Creio que Deus irá falar conosco. Enquanto os irmãos estão chegando, eu quero fazer um apelo a todos, principalmente aqui de Rio Verde, que amanhã reabre boa parte das atividades do comércio, por 15 dias, segundo o decreto municipal. O fato de reabrir o comércio, o fato de liberar algumas atividades, não libera a aglomeração de pessoas, não assopra o vírus para longe. Vamos tomar os nossos cuidados, as nossas precauções, usar os elementos que têm sido informados, uma excelente higiene, cuidado com a roupa, cuidado com as mãos, evitar aproximar demais das pessoas, contato físico, se deslocar sempre com máscara, tomar cuidado com a sua imunidade. Não podemos brincar. Nós temos visto muitas pessoas sofrendo com essa doença e muitos vindo a óbito. Até pessoas novas, como foi no caso aqui de Rio Verde, até de 19 anos. Essa noite em Brasília morreu uma criança de 1 ano de idade. Então não tá escolhendo situação econômica, idade, sexo, cor da pele, estado que você nasceu. Então, vamos tomar cuidado. Ainda mais nós que somos cristãos, temos a obrigação de sermos bons cidadãos. Como tais, nós temos que cumprir as determinações do nosso governo, em especial do governo municipal, que editou novas orientações. São 19 horas, nós vamos dar início a esse momento. Hoje nós estamos já há mais de 3 meses com a igreja fechada, temos orado, quero pedir a você que me ouve, que esteja orando pela nossa nação, esteja orando pelo nossos governantes, em especial o nosso presidente, governador, prefeito, os senadores, deputados, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus toque no coração dessas pessoas, para que eles estejam preocupados com o bem do povo e da nação brasileira. Que Deus coloque temor no coração deles. Vamos orar? Quero orar com você, por você, neste momento, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas, pedindo a Deus para falar conosco, para abrir o nosso entendimento, nossa mente, o nosso coração, nesse momento. Se você puder, curva a sua cabeça, feche o seu olho, que nós vamos orar agora. Espero que você esteja... Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos nesta noite, mais uma vez, através desse meio virtual. Essa é a ferramenta que o Senhor tem disponibilizado para mantermos algum relacionamento, ainda que seja um pouco superficial, e principalmente para poder trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações. Clamamos pela nossa cidade de Rio Verde de uma maneira especial, pelos
enfermos, pelos aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que perderam entes queridos, por aqueles que estão diagnosticados com o coronavírus, por aqueles que estão angustiados, aguardando o resultado de exames, por aqueles que estão preocupados, com medo. Pedimos que o Senhor venha ter misericórdia do nosso município, abençoar a nossa administração, abençoar o prefeito, os seus secretariados, que eles possam ter temor do Senhor e muito cuidado em cada decisão, em cada atitude. Pedimos também pelos profissionais de saúde da nossa cidade, da região, também do Brasil. Guarda, protege, cuida deles, que eles também possam tomar todos os cuidados e continuar sendo profissionais dedicados, amorosos, mas cuidadosos também, para que não contraiam a doença e, principalmente, que não sejam um meio de transmitir essa doença. A nós cristãos na cidade de Rio Verde, não apenas da Igreja Cristã Evangélica, mas todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus, coloca no nosso coração temor para com o Senhor, no sentido de estarmos orando, intercedendo, clamando, suplicando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, suplicando o teu cuidado, a tua proteção, para a glória do teu nome. Abençoa o nosso comércio, abençoa os comerciantes, abençoa os empregados, abençoa a questão financeira e econômica do nosso município, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades de cada um para a glória do teu nome. E agora que vamos ouvir a tua palavra, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, nossa mente, o nosso coração e fale conosco pelo poder da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Quero pensar nessa noite com os irmãos sobre o seguinte aspecto, experimentando a bondade de Deus. Quero te convidar a experimentar a bondade de Deus. Eu queria iniciar lendo um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 34. Livro dos Salmos, capítulo 34. Nós vamos ler os 10 primeiros versos. Livro dos Salmos, capítulo 34, os 10 primeiros versos. Antes de ler, eu quero lembrar alguns de uma musiquinha de criança que diz assim: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Feliz estou, cantando eu vou, Deus é bom para mim. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Seguro estou, com Ele eu vou, Deus é bom para mim. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar. Como eu não sei, eu sei que Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Seguro estou, com Ele eu vou, Deus é bom para mim. E por aí afora. Salmo 34, versos de 1 a 10. Diz assim o texto bíblico, eu estou lendo na versão revista e atualizada de Almeida. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Queria reprisar o verso 8, que diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Um salmo do grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que conhecia Deus, um homem que era experimentado em Deus, um homem que
conhecia a bondade de Deus. É interessante Davi falar que conhecia a bondade de Deus, porque quando você lê a história de vida de Davi, você vê que foi uma história de vida muito difícil, atribulada, muitas lutas, muitas perdas, muitas derrotas, muitas vitórias, e no final da sua vida diz que ele morreu em boa velhice, diante da mão poderosa de Deus. E ele então nos convida nessa noite: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Tem uma frase que anda por aí, inclusive em um filme americano, foi muito falado. O filme me parece que é Do You Believe, o nome do filme, que diz o seguinte: Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo, Deus é bom. E eu quero pensar nessa bondade de Deus sobre 3 aspectos nesses 10 versos. O primeiro é uma ideia do que é a bondade de Deus, depois como experimentar a bondade de Deus, e por fim, quais as consequências, quais as atitudes de quem experimenta a bondade de Deus. A bondade de Deus é um dos seus atributos, é algo inerente à pessoa de Deus, faz parte da essência do nosso Deus. O nosso Deus é bom em si mesmo, e essa bondade se revela em fazer bem às criaturas, às suas criaturas, e principalmente ao seu povo. Louis Berkhoff, um teólogo muito conceituado, define a bondade de Deus assim: a bondade de Deus, ele define como aquela perfeição de Deus que o move a tratar generosamente, bondosamente, todas as suas criaturas. É a bondade de Deus que nos dá sol, que nos dá chuva, é a bondade de Deus que nos faz respirar pela manhã, nos dá vida, é a bondade de Deus que nos faz ter acesso a essa ferramenta para transmitir a palavra dele, é a bondade de Deus que é a causa de estarmos aqui hoje. E alguns textos da palavra de Deus vão enfatizar essa questão da bondade de Deus. Quero chamar a atenção para o que Jesus disse em Marcos capítulo 10, verso 18, que Jesus diz que o único bom é Deus. Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ele é chamado por alguém, por um jovem rico, que queria bajulá-lo, e fala: bom mestre. E Jesus fala: por que me chamas bom? Bom só há um que é Deus. Deus é moralmente perfeito e o fundamento bíblico de toda a bondade real. Bondade moral, a bondade de Deus. Todas as obras de Deus revelam seu caráter, por isso são boas. Paulo vai dizer isso lá na carta a Timóteo, capítulo 4, no verso 4, quando ele diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Todas as obras de Deus são boas. O próprio Deus afirma isso quando, no final do 6º dia, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. A partir do momento que Deus criou o homem, ele disse: é muito bom. O próprio Deus expressa que a sua criação é muito bom, porque expressa de alguma maneira o seu caráter. Quando Deus cria o homem, e aí o homem no sentido de humanidade, de ser humano, o texto bíblico diz: macho e fêmea os criou, diz que Deus ia nos criar a sua imagem e semelhança. O ser humano, mesmo que de uma forma limitada, espelha parte do caráter de Deus. E aí ele olha e fala: é muito bom. Todas as dádivas, os dons, tudo de bom que acontece provém de Deus. Tiago, irmão de Jesus, disse isso. Ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. O próprio irmão de Jesus afirma que a bondade faz parte de Deus. O salmista
no Salmo 119, diz que os mandamentos de Deus são bons. Ele diz assim no Salmo 119, afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Os juízos, os estatutos, a lei de Deus é boa. E nesse texto lido, nós vamos ver que o salmista Davi, nos primeiros 3 versos, vai exaltar, glorificar a Deus pela sua bondade. E depois ele vai nos mostrar alguns motivos dessa bondade e vai, por fim, nos incentivar, nos conclamar a conhecer, a experimentar a bondade de Deus. Então, nós podemos ver aqui rapidamente um pouco do que é a bondade de Deus. Ela é manifesta através da sua criação. O Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É tão lindo você ver uma planta desabrochar, você vê um bezerrinho quando nasce, você vê toda a criação de Deus e você vê nisso tudo a bondade de Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos, o fato de eu levantar e respirar é graça, é bondade de Deus. Deus é muito bom. Então, como experimentar a bondade de Deus? O verso 8, o salmista divide isso. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. É interessante porque o ser humano tem 5 sentidos fundamentais no seu corpo. Tato, paladar, olfato, audição e visão. E é por meio desses sentidos que o nosso corpo tem a percepção do mundo ao redor e de todas as coisas. É através desses sentidos e de acordo com essas percepções, com essas sensações, que nós tomamos as nossas decisões de sobrevivência e de integração com o meio ambiente. É através do paladar, por exemplo, que eu sei que determinada coisa é doce ou é amarga. É através do tato que eu sei que se algo está quente ou está frio. É através desses sentidos que a gente se relaciona com o mundo. Portanto, o nosso corpo, os órgãos dos sentidos são encarregados de receber os estímulos externos. E esses órgãos são a pele, a língua, as fossas nasais, ouvidos, olhos, não importa. Mas a verdade é que essas sensações são interpretadas pelo nosso cérebro. Os órgãos recebem os estímulos e os transmitem ao cérebro. E através dos nervos sensoriais, o cérebro então entende a mensagem, produzindo a sensação. E o salmista então nos chama, provai e vede que o Senhor é bom. Ele nos incita a contemplar e a provar da bondade de Deus. E ele usa 2 palavras, 2 verbos, provai e vede. 2 verbos que aguçam pelo menos 2 dos 5 sentidos, paladar e visão. Assim como o nosso corpo, a nossa alma tem necessidades. A nossa alma tem necessidade de Deus. Em cada um do ser humano que foi criado, há um vazio, há um buraco que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Precisamos experimentar a Deus. A bondade de Deus é o próprio Jesus. E nós temos necessidades. O profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, diz assim, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nós temos necessidade. Nós temos tantas angústias, tantas aflições, tantas inseguranças, tantos medos. Dependemos da bondade graciosa de Deus. Precisamos experimentar da bondade de Deus na pessoa gloriosa de Jesus, que vai nos trazer paz, que vai nos trazer segurança, que vai nos trazer alegria, mesmo em meio a ameaças, a temores, a pandemias, as incertezas. O próprio Cristo diz que a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, aqueles que não provaram de Jesus não podem receber.
Ah, como é triste. Alguém que não sabe o que é provar desse Deus glorioso. O próprio Jesus disse o seguinte, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele vem para suprir todas as nossas necessidades. Ao eu conhecer, ao eu experimentar a bondade de Deus, e eu só faço isso através da pessoa gloriosa de Jesus, eu tenho suprido em Cristo Jesus as minhas necessidades. O apóstolo Pedro usa esse versículo do Salmo 34:8 para descrever a experiência de conversão de uma pessoa, do crente, e o crescimento espiritual. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2 e 3, ele diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, se é que se já experimentou Cristo. Porque esse leite genuíno espiritual é a palavra de Deus. E Jesus é a demonstração máxima da bondade de Deus. Deus é tão glorioso, tão bondoso, tão maravilhoso, que enviou Jesus, seu Filho amado, para morrer no nosso lugar. Que coisa gloriosa! Que Deus bondoso! Deus bondoso que nós servimos. Aquele que experimenta a bondade do Senhor é feliz. Olha o verso 8 ainda. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado é cheio da bênção de Deus, da provisão de Deus. É mais do que feliz. Está quase que num estado de êxtase, de tanta alegria, de tanta euforia, porque experimentou a bondade de Deus e nele tem se refugiado. Deus, meus irmãos, jamais desaponta as expectativas daqueles que buscam o seu favor. Feliz é aquele que se refugia no nosso Deus bondoso. Olha o que diz o profeta Naum. Depois vocês procurem na sua Bíblia onde fica Naum. Naum 7 diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você precisa experimentar a cada dia da bondade de Deus na pessoa gloriosa de Jesus. Mas eu quero te dar um alerta, cuidado com a incredulidade, pois a incredulidade é o grande e o único empecilho que muitas vezes impede, atrapalha a pessoa experimentar a bondade de Deus. Muitas pessoas não experimentam a bondade de Deus porque não conseguem crer na pessoa gloriosa de Jesus e nem na sua palavra. Cuidado com a incredulidade. E o salmista Davi diz, provai e vede que o Senhor é bom. E aí ele vai, agora eu quero pensar rapidamente, quais as consequências de nós experimentarmos a bondade de Deus. A primeira consequência está aí no verso 1 a 3, que é louvor e gratidão a Deus. Louvor e gratidão a Deus. Davi nos convida ao louvor por aquilo que Deus faz. Nós o louvamos por quem Ele é, mas também pelo que Ele faz. O Salmo 107:1 diz assim, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 100, verso 5 diz, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O Salmo 135 diz, louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome porque é agradável. Deus é louvado por aquilo que Ele é e também por aquilo que Ele faz. Deus é bom e nós temos que ser gratos a Ele e expressar nossa gratidão através de louvor. E Davi diz isso aqui no Salmo 34, quando diz, verso de 1 a 3, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios.
Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Davi está dizendo, olha, em todo tempo o louvor tem que estar na minha boca, em todo tempo eu quero gloriar, os meus lábios é para agradecer a Deus, Deus é bondoso demais. Se eu o louvar e o agradecer por toda a minha vida ainda é pouco. Temos que aproveitar e louvar a Deus. E Davi vai apresentar então alguns, e eu quero apresentar rapidamente para os irmãos, alguns motivos de louvor e gratidão a Deus. Verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Nós devemos louvar e ser gratos a Deus porque Ele nos acolhe. Ele é um Deus que nos acolhe, que nos cata no colo. Sabe aquele abraço gostoso, apertado, que eu estou morrendo de vontade de dar em vocês? É esse abraço glorioso que Deus nos dá a cada dia. Ele nos acolhe. O verso diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, receba o abraço acolhedor de Deus aí onde você está. Lembre-se que Ele é o nosso Deus, Ele é amoroso, Ele tem te acolhido. Mas Ele não apenas nos acolhe, Ele nos livra. Olha o restante do verso 4. Nos livra de todos os nossos medos. Livrou-me de todos os meus temores. Meu irmão, você está tenso, você está com temor, está preocupado com essa pandemia, está preocupado com o desemprego, está preocupado, corra para os braços do Senhor Jesus. Deixa Ele te acolher e te livrar dos seus temores. Davi está dizendo daquilo que ele conhecia e experimentava. Então ele diz, olha, pode provar e ver, porque é isso que eu tenho provado. Mas Ele não apenas nos acolhe, nos livra, Ele nos ilumina, Ele nos dá direção. Olha o verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele nos ilumina, Ele nos dá direção, Ele nos dá a verdadeira perspectiva das coisas. Que o grande problema do escuro é que nós perdemos as perspectivas. Eu tenho problema de astigmatismo e aí de fotofobia. Não sei se fotofobia não é fobia, porque não é medo, mas de problema com a claridade. No escuro eu não enxergo quase nada, eu perco a noção de profundidade, eu perco a noção de rumo. E o salmista Davi diz, Ele é quem pode contemplar Ele, porque Ele nos alumia, Ele dá direção, Ele clareia todas as coisas. Ele não apenas nos acolhe, nos livra, nos ilumina, Ele nos ouve. Nós podemos clamar a um Deus que nos ouve e nos livra. Olha o que diz o salmista Davi no verso 6. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Davi era um homem que estava experimentado em Deus. Ele conhecia e experimentava cada dia a bondade de Deus. Ele clamava a Deus, ele corria para os braços de Deus, se levantava uma perseguição, uma luta, ele corria para Deus. A primeira atitude dele era correr para Deus, até quando ele estava em guerra. Antes dele sair à guerra, ele falava, Deus, é para mim ir, tem certeza, eu vou e o Senhor vai me dar a vitória. Ele não apenas clamava, mas ele clamava inclusive na hora certa, sempre antes de agir, ele clamava a Deus, e Deus o respondia. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, o livrou de todas as suas tribulações. Meu irmão, clame ao Senhor, busque ao Senhor, Ele te ouve, Ele quer te ouvir. Ele não apenas te acolhe, te livra, te ilumina, te ouve, Ele também te guarda. Olha o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Deus tem nos guardado. Quantos livramentos Deus tem nos dado sem nós nem imaginarmos. Quantos de nós estamos seguindo a nossa vida e não fomos contaminados, ou se fomos contaminados, esse vírus não desenvolveu nenhuma doença, porque Deus tem nos guardado, nos protegido. Quantos acidentes Deus tem nos protegido? Muitos nós nem sabemos.
Deus tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado, porque Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Ele não apenas te acolhe, te livra, te ilumina, te ouve, te guarda, mas aí diz o verso 8 que Ele é bom. Davi diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Sabe quando tem uma coisa muito boa, você faz uma comida bem gostosa e você chega para a pessoa, prova para você ver como está bom. E você fala que ele prova com aquela sorriso no rosto, com aquela, sabe, certeza absoluta que aquilo está muito bom porque você já provou. Talvez esteja faltando mais pessoas no nosso meio como Davi, que diz para as pessoas, provar e ver que Deus é bom. Pode provar Jesus que você não vai se decepcionar. Ele é maravilhoso. Ele é bondoso. O nosso Deus é bom. Ele nos acolhe, nos livra, nos ilumina, nos ouve, nos guarda, porque Ele é bom. Mas não apenas isso, Ele também nos sustenta. Olha o verso 9 e o verso 10. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Davi, em outro texto, vai dizer assim, eu fui moço, fui jovem, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez você tenha uma ideia errada do suprimento de Deus, e você pense que o suprir de Deus é atender todos os seus caprichos. E isso Deus não tem compromisso com isso. Mas Ele supre as nossas necessidades. Meus irmãos, com tudo isso, com 3 meses da igreja fechada, nós estamos firmes no Senhor, nós temos saúde, nós temos paz, nós temos alegria, temos saudade, temos vontade de nos reencontrar. Estou numa saudade que chega dói dos irmãos da igreja, mas eu sei que isso vai passar. E o nosso Deus continua sendo bom, continua nos sustentando, continua nos guardando, continua nos livrando. Como Deus é bom. Quero concluir essa palavra lembrando que o grande rei Davi, neste salmo, tratando da bondade de Deus, ele nos convida a experimentar a bondade de Deus. E diz como devemos reagir a essa bondade. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, a maneira de Deus é correta. Mesmo quando nós não entendemos. O seu caminho é sempre o melhor. Mesmo quando aos nossos olhos não pareça bom. Lembre-se, Deus continua no controle, no comando de todas as coisas, e Ele é bom. O profeta Isaías, no seu primeiro capítulo, no verso 19, diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O que ele está dizendo, e aí você pode olhar lá depois o contexto, que ele está chamando a atenção da nação, que estava em pecado, que estava vivendo uma vida dissoluta, e ele diz, olha, tudo isso pode passar. Se você buscar o Senhor, se você experimentar Deus, Ele vai perdoar os seus pecados e você vai comer o melhor dessa terra. Você quer vencer todas as coisas? Você quer ter paz, você quer ter iluminação, direção de Deus, você quer se sentir abraçado, acolhido, quer que Deus continue cuidando de você, busque-o de inteireza de coração. O Senhor Jesus mesmo disse o seguinte, por isso vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem.
Lembre-se, meu irmão, Deus é bom o tempo todo o tempo, Deus é bom. Te convido para, nessa semana que se inicia, experimentar a cada dia da bondade desse Deus bondoso. Quando você querer se entristecer, querer desesperar, abra sua Bíblia, lê este salmo, lembre dessas palavras de Davi, lembra da história de Davi, e Davi está dizendo, Deus é bom, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo, todos a uma lhe exaltemos o nome. O nosso Deus é digno de louvor, digno de glória, digno de gratidão, e nós o louvamos por isso. Quero orar por você. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos acolhe, nos livra, nos ilumina, nos ouve, nos guarda. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é que nos dá o sustento. E eu quero clamar ao Senhor por todos aqueles que estão ouvindo esta palavra e aqueles que ouvirão, que sejam impactados pelo teu Espírito, que essa palavra encontre lugar em nossos corações, em nossa mente, gere fé em nós, para nos lembrarmos a cada instante, a cada momento da caminhada, seja no momento de luta, de perseguição, de dor, que o Senhor é bom, e o Senhor é aquele que nos acolhe, nos livra, nos ilumina, nos ouve, nos guarda. O Senhor é bom e o Senhor é que nos sustenta. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Dá-nos sabedoria, discernimento. Como igreja, eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê unidade. Una-nos mais, dá mais fome e sede da tua palavra. Que essa semana seja uma semana de profunda experiência com o Senhor. Que realmente possamos provar e experimentar que o Senhor é bom. Que o Senhor nos sustente, nos guarde, nos dê saúde, nos dê alegria. Abençoa, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Abençoa as empresas dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Abençoa os nossos hospitais. O corpo de médicos, de enfermeiros, de profissionais de saúde. Abençoa as famílias que estão enlutadas, trazendo consolo, conforto. Abençoa aqueles que estão aflitos. Cura os enfermos. Manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder. E que haja sempre em nosso coração a convicção que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. No teu nome, Pai, eu quero abençoar o teu povo dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o gozo e o vigor do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida de cada um, hoje e sempre, até a volta gloriosa de Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero te fazer um último pedido. Tire pelo menos 10 minutos por dia para você orar a Deus, buscar a presença dEle, agradecer a Ele. Agradeça, louve, bendiga em todo tempo. Em todo tempo eu bendirei o Senhor, como diz Davi. E você vai ver que essa semana vai ser uma semana de muita vitória. Erga a cabeça e marche com alegria, com fé, porque o Senhor peleja por ti. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus até uma nova oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço.